As décadas recentes revelam mudanças no perfil e na localização da população brasileira. É o século XXI e suas novas tendências econômico-territorial. Ou seja, passamos a observar que a população vem aumentando cada vez mais no interior, acentuando o crescimento e a autonomia de cidades médias e pequenas. Atualmente, 170 milhões de brasileiros vivem em áreas urbanas, o equivalente a 83% da população. No histórico de desenvolvimento do país, a expansão das cidades se dá em um ritmo maior do que os investimentos em infraestrutura, o que acaba por valorizar as áreas centrais em detrimento das periféricas. Mas o que realmente está em jogo quando falamos em planejamento urbano e plano diretor? O que de fato essas diretrizes previstas na legislação impactam no dia a dia das cidades? O fato é que municípios que se desenvolvem sem a presença de um bom planejamento se tornam áreas urbanas distintas, diferentes e até mesmo desconectadas. Mas será que nas ruas as pessoas sabem o que é planejamento urbano? Não. São planejamentos que faz pela cidade. Não, senhor. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Não. A questão do transporte, né? O transporte muito importante que a gente vê nas grandes cidades brasileiras e aqui também em Brasília a gente tem isso. Vários congestionamentos que isso acaba com a qualidade de vida dos moradores, né? Das populações. Hoje no Brasil existem mais de 5 mil municípios de diversos tamanhos em termos territoriais e diferentes características socioeconômicas. A gestão de políticas públicas na administração municipal é um desafio cada vez maior, à medida em que as necessidades dos cidadãos não param de crescer e a realidade de recursos financeiros disponíveis é cada vez menor. O planejamento urbano é uma atividade que pressupõe a contribuição de vários segmentos da sociedade, não é só urbanista. A gente tem no estudo do planejamento, você tem economistas, você tem sociólogos, a população de forma geral, porque hoje não se faz planejamento se a população não participar. Então é uma questão de você escutar as demandas da população e saber colocar essas demandas. Claro que, num primeiro momento, você tem toda uma análise da cidade, todo um diagnóstico, que passa pelas várias etapas. Então, infraestrutura, se tem disponibilidade de água, se tem disponibilidade de energia, pavimentação, áreas verdes, área total construída. São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, tem pouco mais de 700 mil habitantes. O desenvolvimento urbano chegou por aqui em meados da década de 60. A localização no eixo Rio-São Paulo foi fator decisivo para o crescimento do município. São José tem crescido, né? Nos últimos 4 anos cresceu bastante. A gente se tornou nos últimos 4 anos a 5ª melhor cidade do Brasil para se viver, a 6ª melhor cidade para se empreender. Nós somos a 3ª mais arborizada do Brasil e agora temos, né, considerando todas as cidades acima de 500 mil habitantes, os melhores índices de segurança pública também do país. Então, realmente, a gente vai adotando os resultados, né? Esses índices são resultados do trabalho, mas isso tudo vai compondo aí o ambiente propício para a qualidade de vida que São José tem. Hoje, quem mora em São José sente os reflexos comuns de grandes capitais, mas com aquela dose de interior. Tanto que o Anderson não pensa sair daqui tão cedo. Há um ano adotou a bicicleta como principal veículo, mas antes precisou conferir se havia estrutura suficiente para isso. Aqui em São José é uma cidade bem estruturada. Se eu quiser ir na cidade, eu posso ir de bicicleta. Se eu quiser ir na Zona Leste, dá para mim ir de bicicleta. Na Zona Sul, dá para mim ir de bicicleta. Eu acho para mim, eu sou carioca, morei 10 anos no Rio de Janeiro, mas meu coração hoje é joseense, porque é uma cidade muito boa. Vê o lado nosso, dos ciclistas, está sempre ampliando, tem outros projetos saindo aqui na cidade e isso deixa a gente contente, que fez um investimento na bicicleta. Então você faz um grande diagnóstico e começa a compreender se naquele bairro, naquele local da cidade tem a creche, se tem a escola pública, se tem o posto de saúde. Então, quais são os equipamentos públicos necessários para a cidade? Quais são aqueles equipamentos que são necessários fazer uma revisão? Às vezes você tem uma rodoviária muito antiga, por exemplo, e ela já cumpriu o papel dela.
chega o momento de você construir uma nova rodoviária. A cidade está prestes a receber um grande complexo viário, que deve ser acompanhado de uma inovação em termos de mobilidade urbana. A implantação do transporte rápido de massa vai ligar as regiões sul e leste, as duas mais populosas do município. A proposta é uma tentativa de reduzir os gargalos atuais do transporte coletivo. A gente desenvolve na cidade legislações, decretos, regulamentações para atrair o maior número de modais, que são as modalidades de transporte, possível para a cidade. E como é que isso funciona? A gente tenta fazer para aqueles modais que são privados, por exemplo, transporte por aplicativos, que a gente tem hoje regulamentado. São José foi a primeira cidade do Brasil a regulamentar com sucesso o transporte por aplicativo lá em 2017. Esse é o modal privado, né, que não depende da prefeitura. O que a prefeitura pode fazer para incentivar um tipo de modal como esse? É criar regras que são atrativas para o mercado privado, que se transformam, no final das contas, em benefício para a população. Agora, um sistema de transporte público, aí é responsabilidade total da prefeitura. Nós, enquanto poder público, precisamos prover o transporte coletivo para as pessoas, que é um direito constitucional. Nesse sentido, a gente está reformulando todo o sistema de transporte público da cidade com uma nova proposta. São José tem o sistema mais moderno de estacionamento rotativo do país. A gente tem aqui na nossa Zona Azul, como é conhecida, todas as vagas são monitoradas em tempo real, então a gente consegue saber vaga por vaga se ela está ocupada ou se ela não está ocupada. Todo o sistema de pagamento é eletrônico, todo o monitoramento dessas vagas é feito por veículos elétricos 100% automáticos, né? Ele tem leitura automática de placas. Então, na concessão da Zona Azul, a gente recebeu a título de outorga, que é o dinheiro que o concessionário paga para ter direito de explorar o serviço, R$ 9.200.000. E a gente pegou esse dinheiro e aplicou integralmente no transporte público para subsidiar a compra desses veículos leves sob pneus. O atual modelo de transporte público abrange 102 linhas, divididas entre 309 ônibus, que são operados por 3 empresas diferentes. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, no ano passado foi implantado um projeto justamente para tentar aumentar a fluidez do tráfego na região. Aqui, esse lugar que a gente está aqui é o ponto de maior fluxo de veículos da cidade. A gente tem aqui mais ou menos 120 mil veículos passando por aqui todos os dias. Então era um grande gargalo de trânsito, né, de congestionamentos que a gente tinha na cidade. O que a gente fez foi estabelecer um projeto, né, e a gente passou por um processo inclusive de participação popular para desenhar esse projeto. Chegamos à solução, que foi uma solução esteticamente muito privilegiada para a cidade, né? É uma ponte bonita, né? É uma ponte que compõe a paisagem, mas também muito funcional. As pessoas às vezes perguntam, por que fizeram uma ponte estaiada e não uma ponte comum? Porque a gente não tinha espaço. A gente tem aqui shopping, a gente tem aqui posto de gasolina, tem hipermercado, escola, tudo pressionando esse complexo, então a gente não tinha espaço para poder fazer um modelo tradicional. Então acabou calhando de a melhor solução tecnológica ser uma ponte estaiada e também a melhor solução urbanística do ponto de vista visual para a cidade. Tanto desenvolvimento urbano que aos poucos foi transformando aquela São José dos Verdes Campos em uma aprendiz de metrópole. Esse é o grande desafio, né? Porque tudo se resume à ocupação de espaços e para isso tem que ser planejado. Então a São José teve na sua história um planejamento urbano muito forte, né? Então a história da então Secretaria de Planejamento, hoje a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, ela sempre teve um papel de protagonista na condução das questões enquanto gestão pública. Então esse também é um fator decisivo em que São José pôde se debruçar sobre o seu espaço, né, estudar as melhores condições para o desenvolvimento, e isso é que traz, né, como um reflexo a qualidade de vida, uma cidade sustentável, uma cidade resiliente e uma cidade que se prepara a cada ciclo de 10 anos através dos seus planos diretores para os novos desafios. Quanto menos você se movimentar na cidade, tanto melhor para você e tanto melhor para a cidade.
É você ter a padaria perto da sua casa, a farmácia perto da sua casa, o posto de saúde, a creche, a escola, os seus deslocamentos sendo menores, né? Isso tudo é estratégia de planejamento. Há vários instrumentos que remetem à forma de pensar uma cidade, mas quando falamos de planejamento urbano, nenhum instrumento tem maior relevância do que o plano diretor, que é obrigatório para 1/3 dos municípios brasileiros. Vamos pensar no seguinte: o planejamento urbano ele é um pouco mistificado. É como se ele tivesse o poder de organizar o espaço, o ambiente construído, e se ele não é organizado, se ele é tão desigual, se ele é tão predatório do ponto de vista econômico, ambiental, social, é porque falta planejamento urbano. Eu ouvi muito isso durante a minha vida, nas entrevistas que eu faço. Por que o Brasil não tem planejamento urbano? Por que as nossas cidades não... As nossas cidades têm planos, sim. A Constituição Federal determina a responsabilidade para as cidades com mais de 20 mil habitantes, a obrigatoriedade da execução de planos diretores. Ou no caso aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, ou seja, em regiões metropolitanas, independente do tamanho da cidade, também obrigatoriedade. Então você tem uma exigência legal pela Constituição Federal. Muito embora eu ache, particularmente, que deveria ser para todas as cidades. Eu não sei aonde o legislador pensou, não, para 20, eu não sei qual foi o critério, confesso. Mas a responsabilidade exclusivamente da elaboração de plano diretor, a discussão é do chefe do executivo, no caso de uma cidade, o prefeito. Em São José dos Campos, o plano diretor foi atualizado em 2018. Segundo a administração, foram feitas 150 reuniões públicas em diferentes bairros. A prefeitura, como ente condutor desse processo, ela não estabeleceu por si. Ela apresentou um projeto de cidade, e aí eu brincava com a equipe técnica, né? A gente não podia considerar esse projeto, né, o projeto básico, o projeto preliminar, como filho, porque a gente não gosta que critique nosso filho, né? Então era um projeto para que as associações, os segmentos produtivos, igrejas, a comunidade em geral, a sociedade como um todo, pudesse se apropriar daquela proposta e discutir nas audiências públicas, nas reuniões dos colegiados, e foi isso que foi feito. Aqui temos um exemplo do que rege a lei. Inclusive, especialistas defendem a execução de um plano diretor que converse com todas as parcelas da população, o que nem sempre acontece. Muitas vezes você ouve falar, bom, não tem plano nessa cidade, né? Não se segue o planejamento urbano. Não, plano tem. Nós temos leis e nós temos planos. O que nós frequentemente temos é a não aplicação dessas leis e desses planos. E agora tem uma coisa muito curiosa, se você me permite, que é esta crítica feita exatamente a esse momento. Os planos diretores são elitistas. A dona Maria não sabe ler, ela não vai saber entender o que está escrito. Então, particularmente, nós defendemos, até dentro da universidade, nós defendemos que haja uma simplificação do processo, para que as pessoas entendam, elas saibam fazer a leitura dos seus bairros, elas saibam fazer a leitura da cidade de forma geral e até compreender que pode ser que o seu bairro tenha uma prioridade, evidentemente, mas às vezes aquele outro bairro tem uma prioridade maior do que a sua. Então, num dado momento, o investimento para resolver um problema naquele bairro cria uma prioridade. Essa é uma leitura. Um dos pilares citados pelos especialistas em termos de planejamento urbano é a importância da existência das associações organizadas de moradores. Aqui em São José dos Campos, no interior paulista, existe a Sociedade dos Amigos do Vista Verde, que é um bairro aqui da Zona Leste, e quem vai contar para a gente mais sobre isso é o Domingos, né? Domingos, conta para a gente quando que surgiu essa sociedade de amigos e moradores que existe aí para levar essas reivindicações até o poder público
para que essas necessidades sejam atendidas, não é mesmo? Olá, Rafael. Obrigado pela sua visita aqui no nosso bairro. O bairro Vista Verde foi um bairro planejado. Ele já existe há 48 anos. Foi planejado por uma empresa americana, o nome dela era ID Casa. E aqui nesse bairro foram construídas 3.000 casas. Por isso o nome Cidade Vista Verde. Então nós temos 3 blocos, com 1.000 famílias em cada bloco. Aqui onde nós estamos é o setor 1, a parte mais antiga do bairro. E depois nós temos o setor 2 e o 3. E é aqui exatamente nesse espaço que há 44 anos atrás foi fundada a Saviver. Ou seja, 4 anos depois da criação do bairro Vista Verde. Durante a pandemia, os encontros de moradores pararam de acontecer, mas que foi algo comum por aqui nos últimos 40 anos. A pauta da reunião é ouvir a comunidade, aberta a todos, ouvir a comunidade. Qualquer problema que tiver, leva lá, nessa reunião ela é aberta. E nesse intervalo de tempo, nada de deixar as demandas de lado. Afinal, o bairro continuou sendo o que é desde a sua fundação, graças ao esforço coletivo, viu? E que dá trabalho. Eu acho que é muito importante também a gente destacar, Domingos, a questão desse diálogo, de entrar nesse consenso. De um lado, o poder público propondo uma coisa, os moradores cobrando e indo em outra direção. Isso não é saudável para ninguém. Não, isso não é saudável e a gente tem pedido, inclusive a prefeitura, o seguinte: ouça as comunidades, A Associação de Moradores, ela conhece muito mais o bairro de perto do que o próprio vereador, que só aparece às vezes de 4 em 4 anos para pedir voto, né? Mas as associações, elas estão ali vivendo o problema dia a dia, escutando os moradores. Então é importante isso, você ter esse diálogo com a prefeitura para que o prefeito ouça e atenda o pedido dos moradores. Ainda em São José dos Campos, agora do outro lado da cidade, o Sidney e a Edna fazem um trabalho similar. Eles colecionam conquistas, reforçando a voz das associações organizadas nos bairros. Quando a gente fala em planejamento urbano, Sidney, na sua visão, você acha que é só responsabilidade do prefeito, dos secretários, ou também de cada morador que convive ali naquela região? A responsabilidade do planejamento urbano é de toda a sociedade, principalmente de nós, moradores. O governo, ele passa, 4 anos, 8 anos, o governo muda. Nós, população, não, nós moramos na mesma residência há anos. Então nós temos que participar e mostrar para o poder público qual que é o desejo da sociedade. O munícipe, principalmente da nossa região, ele sai da sua residência, ele vê o buraco na calçada, que o idoso não consegue transitar, é a árvore ali que está com problema, tampando a iluminação pública, que pode aumentar com relação à criminalidade. Então a associação faz isso, ela faz a intervenção junto ao poder público, ao executivo, levando via ofício as demandas, e graças a Deus a gente está tendo um bom resultado aqui em toda a nossa região, resolvendo esses problemas que a população traz à associação. É fundamental a participação da população e da sociedade organizada, no caso via Associação de Moradores. Ultimamente há uma baixa participação da população. Eu diria até curioso, às vezes você vai em reunião de audiência pública para discutir planejamento, qualquer área da administração municipal, você encontra as mesmas pessoas. Eu vejo isso como uma forma muito desagradável, porque a participação pressupõe a ação de cidadania. Quando você constrói distante, o lucro do construtor está garantido, mas o custo que isso traz é para a cidade. É a cidade que vai ter que levar um caminhão de lixo para lá, Uma área que não tinha e que não tem densidade para justificar. Então, provavelmente ele vai andar 10 quilômetros para pegar um saco de lixo. Isso é irracional, Imagina uma extensão de água, o mesmo princípio. Uma extensão de esgoto, exatamente o mesmo princípio. Isto é, nós estamos transferindo para o Estado os custos do lucro imobiliário privado. O
Pablo nasceu na Argentina, mas mora há 40 anos no Rio de Janeiro. Hoje, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do município, já acompanhou várias fases do crescimento urbano da capital fluminense. O Rio é uma cidade, infelizmente, muito desigual. Então, para a população mais pobre, o que sobra de lugares de moradia são aqueles lugares ambientalmente mais complicados, seja nos morros, seja nas baixadas, como esse caso que acabou de acontecer no Rio das Pedras. O Rio de Janeiro ele tem o momento inicial de crescimento foi sempre nos lugares que a terra permitia, né? O Lúcio Costa, que é um grande urbanista, disse que se alguém planejasse construir, não construiria no Rio de Janeiro. A tamanha dificuldade de encontrar terra boa. A terra boa são os vales, nos vales é onde corre a água, então você ocupa os vales com edificações e evita o correr natural da água. E isso produz enchentes catastróficas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro convive com enchente desde que foi criado. E ao mesmo tempo, outro terreno que tem são as baixadas, né? Isto é, os lugares em que os rios, que são muitos na cidade do Rio de Janeiro, se encontram com o mar. Uma herança do passado que mantém os seus reflexos até os dias de hoje. Se você observar o Minha Casa Minha Vida, 70% dos imóveis construídos foram construídos em lugares onde você não tem um acesso à mobilidade. O acesso à mobilidade é muito precário. Então são pessoas que, como digo, 14 anos da sua vida ativa se perdem sentado no ônibus. Isso é uma loucura. Um estudo feito entre as 22 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro mostra que entre a população periférica, 1/3 do orçamento mensal é comprometido com o transporte público. Por outro lado, nas regiões mais privilegiadas, há pessoas que se utilizam de 2 transportes públicos por dia, compromete 5% de seu orçamento mensal. O tempo gasto pela população no deslocamento de casa para o trabalho também é outro ponto que preocupa. O ideal de mobilidade é você estar num lugar em que você saiu de casa, caminhou um pouquinho, pegou uma única condução, está no trabalho, está na escola, né? Esse ideal de mobilidade, ele só existe para quem mora em Copacabana, para quem mora no centro, aqui em Botafogo, inclusive. Mas para a maior parte das pessoas, são mais de uma condução e com muito tempo. A pessoa perde 14 anos da sua vida em deslocamento de transporte. Não é pouca coisa, não é banal isso. Em meio à pandemia de Covid-19, o IBGE divulgou um levantamento que revelou que o Brasil tem 5.127.747 domicílios em aglomerados subnormais, também chamados de favelas. Esses domicílios estão distribuídos em mais de 734 municípios do país. Ao todo, 2/3 dessas residências estão a 2 quilômetros ou menos de distância de alguma unidade de saúde. Eu costumo lembrar que o plano diretor é aplicado por uma parte da cidade. A parte em que é produzida pelo mercado imobiliário e também pelo Estado, né? Quando o Estado produz moradia, ele produz dentro da lei. Mas a maior parte da população brasileira não consegue acessar o mercado imobiliário. Não consegue comprar uma casa legalizada. A maior parte da população brasileira mora em condições que a gente costuma dizer informais, né? Parte é favela, mas nem é a maior parte. Mesmo lembrado pelos problemas ligados ao surgimento de aglomerados urbanos, o Rio de Janeiro foi reconhecido internacionalmente pela gestão do Projeto Favela Bairro. O programa é responsável por levar infraestrutura urbana, serviços, equipamentos públicos e políticas sociais para as comunidades beneficiadas. O Rio de Janeiro foi referência pela inovação que foi reconhecer depois de muitos anos que a favela é uma outra forma de urbanização. Esse é o primeiro princípio conceitual, isto é, aceitar que a maneira de construir cidade não é única. Há essa maneira aqui, é uma maneira, a favela é uma outra maneira de construir cidade. Então, isso é inovação enorme. Segundo, reconhecer o investimento social e econômico feito por essas famílias, né?
Terceiro, tentar fazer com que essas famílias permanecessem nesse local que escolheram com condições mais dignas. Então isso virou uma referência internacional. O urbanista também lembra da urgência da implantação de projetos similares em outras regiões do país, onde existem comunidades nos moldes do Rio de Janeiro. A favela é fundamental que seja entendida como uma outra forma de fazer cidade. Nem melhor nem pior, é outra forma. Ela tem problemas? Tem, mas que pedaço da cidade não tem problema? Eu acho que olhar para a favela apenas pelo lado do problema é um olhar equivocado. Nosso olhar para a favela deveria ser olhar pelo lado da solução. Qual é o lado da solução? Repara, o morador de favela, Cantagalo, que mora em Copacabana, ele desceu, está na praia. Ele não paga nada por isso. Ele conhece a dona que conhece um médico que vai oferecer uma coisa de graça para ele. Ela tem escola pertinho, ele tem posto de saúde e hospital pertinho. Ele tem ofertas de emprego perto. Então, do ponto de vista social, essa população, essa solução da favela é uma solução urbana. Desde 2015, a lei federal determina que os prefeitos que estão em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas que não apresentarem o plano diretor dentro do prazo sejam enquadrados no crime de improbidade administrativa. O prazo terminaria em 2018, mas foi prorrogado para este ano. Os municípios que descumprirem o prazo ficarão impedidos de receber recursos federais destinados à mobilidade urbana. No Rio de Janeiro, o projeto está em fase final de atualização. Na busca por qualidade de vida para sua família, a Rosa saiu do Rio de Janeiro e foi morar em Curitiba, capital do Paraná, no sul do país. E logo já sentiu uma diferença grande de uma cidade para outra. Em questão de transporte público, aqui funciona bem melhor. Até nas viagens mesmo, para se viajar em Curitiba, não só que você esperar o ônibus e ele chegar no momento certo, né, que você está esperando, a questão das viagens, elas são mais tranquilas devido, eu digo, em relação à tranquilidade, né? Eu não vejo que Curitiba, nos ônibus, os vagões, eles não sejam muito cheios, não tem muitas pessoas. Então, eu acho uma coisa boa também, uma organização, né? Nesse sentido dos coletivos. Curitiba é hoje a 8ª maior capital brasileira, com população estimada em 1,9 milhão de habitantes. A cidade é referência em planejamento urbano. Mas tudo isso não aconteceu do dia para a noite. São anos de trabalhos e estudos. Nós temos que pensar que Curitiba já tem uma história, né, em planejamento urbano. O primeiro plano diretor vem da década de 43, 1943, onde a cidade foi planejada para ser uma cidade com um núcleo, e esse núcleo se expandindo ao redor dele mesmo e traçando vias radiais, perimetrais. A cidade naquela época tinha 120 mil habitantes. Curitiba é um exemplo de município que construiu seu plano de urbanização atrelado a um exemplo de gestão participativa. Em 1965, a cidade viu a necessidade de criar o seu próprio Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPUC. No ano seguinte, o primeiro plano diretor foi aprovado. Ali que tem, acho que, um ponto muito importante, que dentro do município existe, né, melhor dizer, um órgão que deu continuidade ao planejamento. Então, a cada troca de prefeito, digamos, o prefeito já tinha em mãos o seu plano diretor para ser seguido. Claro que cada prefeito tem as suas prioridades, seus eixos temáticos de maior interesse, e aí nós fomos adaptando, né? Quais seriam as prioridades do prefeito dentro do plano diretor? Porque historicamente no Brasil nós temos um problema sério de cultura, ou falta de cultura de planejamento. No Brasil você tem isso. O prefeito entra, faz um plano para a cidade, etc. O próximo vem, diz que está tudo errado e deixa de fazer. A cidade não avança. No início da década de 1950, Curitiba se esbarrou na instalação de estabelecimentos comerciais e de fábricas em áreas consideradas impróprias pelo plano.
Os primeiros edifícios, conhecidos como arranha-céu, surgiam. Os loteamentos clandestinos passavam a ser realidade, e também as primeiras favelas. Novamente, o plano de urbanização passou por uma atualização que dividiu a cidade em 4 áreas: comercial, industrial, residencial e agrícola. Curitiba é também modelo para outras cidades em transporte público. Aqui existem corredores exclusivos para ônibus e uma exigência de que a distância entre uma residência e um ponto de ônibus não pode ser maior do que 500 metros. Todo o deslocamento é feito por meio de um sistema em rede, que permite circular com apenas um bilhete. Andando de no máximo 500 metros, eu chego no sistema de transporte. Esse ônibus vai me levar até um terminal, vamos dizer, dali eu escolho a direção que eu quero, seguir e vou chegar no meu destino. Talvez eu não precise trocar ônibus, talvez eu precise trocar 1 ou 2 vezes, mas eu chego ao meu destino. E como vai por as linhas principais, vão em canaletas exclusivas, o ônibus não briga com o trânsito normal, Essas linhas troncais, que nós chamamos as expressas. Desde 2015, o Plano de Mobilidade Urbana se integrou ao Plano Diretor Municipal. O prazo limite para os municípios se adequarem a esta norma é de 7 anos. Nós temos que estar continuamente em contato com a cidade. Não é o fato só de trabalhar aqui, morar aqui, mas analisando. Qual é o indicador? Como é que está sendo o transporte público? Aumentou o número de passageiros, diminuiu o número de passageiros? O que precisa ser feito? Por que está acontecendo isso? Nós vemos assim que os ônibus estão demorando cada vez mais, misturados ao trânsito. Então, criamos a linha direta. Em vez de parar a cada 200, 300, 400 metros, parada de ônibus, vai parar a cada 2 quilômetros. Criamos as estações tubo. Por quê? Porque daí embarca e desembarca muito rapidamente. Já não tem a escada para entrar no ônibus. Outro fator bastante aclamado por urbanistas em Curitiba é o manejo da área arborizada. A política de áreas verdes, ela começa já na década antes, já no primeiro plano de Curitiba, de 1941, já se pensava em parques, já se pensava na questão do verde da cidade para dar uma melhor condição, uma melhor qualidade de vida. Mas especialmente na década de 70 é que você tem implantada uma política efetiva de áreas verdes. Mas acho que uma coisa que foi fundamental foi identificar, os remanescentes das grandes áreas verdes que Curitiba já trazia. Então, foi um olhar realmente futurista, percebendo que aquele realmente era um grande patrimônio. E é o que você vai ver hoje, nessa infraestrutura verde, que é o que está sendo usado como uma grande possibilidade de tornar uma cidade resiliente frente às mudanças climáticas. Parte dessa área foi transformada em parques públicos, todos eles com acesso gratuito. Cada parque tem uma vocação, tem um diferencial. E assim a cidade foi crescendo em volume de parques, mas ao mesmo tempo, além dessas áreas públicas que foram criadas, a grande parte das nossas áreas verdes são privadas, são particulares. Então, ao mesmo tempo, a prefeitura desenvolveu incentivos para que os moradores preservassem as suas áreas, como redução de IPTU, transferência de potencial construtivo. Então, em 2006, Curitiba criou uma categoria que se chama Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal. Como você tem a federal, aqui se criou a municipal. E as pessoas, então, preservam aquela área para sempre. Podem realizar pesquisas, turismo, educação ambiental. E hoje nós temos 34 dessas reservas. Toda a estrutura urbanística que conhecemos sobre Curitiba é fruto da visão futurista de Jaime Lerner. O urbanista morreu no último dia 27 de maio em decorrência de complicações renais. Lerner mudou o conceito da convivência urbana. O sistema do BRT, por exemplo, foi copiado por pelo menos 250 cidades do mundo. O Jaime usava muito essa expressão, ele dizia: as cidades você tem acupunturas urbanas, que são pequenas intervenções. Depois você tem intervenções de médio prazo e você tem as grandes cirurgias urbanas. E no meio do progresso é possível pensar em qualidade de vida nos centros urbanos?
Quando você mantém um local limpo, isso inibe as pessoas, né? As pessoas realmente se detêm um pouco antes de sujar algum local, né? Então, acho que esse aspecto, a cidade tem uma excelente estrutura de limpeza pública, né? Qualquer atividade que tenha na cidade, quando ela termina, as feiras livres, por exemplo, imediatamente após, entram as equipes de limpeza e já devolvem o espaço absolutamente limpo. Acho que tem uma história muito, muito peculiar, assim, que te dá uma ideia, que quando foi feita a Rua das Flores em Curitiba, se colocaram grandes floreiras ao longo da Rua das Flores, né? E as primeiras vezes as pessoas se encantavam tanto com as flores que levavam para casa. Então se plantava novamente, né? E se plantou novamente, e hoje não se tira mais as flores. E quando elas não são plantadas, as pessoas ligam para a secretaria e dizem: mas onde é que estão as nossas flores, né? Então acho que é esse espírito, sabe? Quando você propicia que a cidade seja um local agradável, que seja bonito, né? As pessoas realmente entendem isso como um convite, eu vejo, né? Para que ela também participe desse processo todo. Assim, a Rua 15 se tornou um dos pontos turísticos de Curitiba, um verdadeiro cartão postal da cidade. Ter esse olhar, assim, sabe, que a sustentabilidade está nessas pequenas iniciativas, né, que você não precisa ficar esperando que você vá ter grandes soluções, mas olhar em cada canto da cidade uma possibilidade. O caso mais conhecido de cidade planejada que temos no Brasil é Brasília. Ela foi construída na década de 50 durante o governo de Juscelino Kubitschek e foi pensada para abrigar a sede da Administração Pública Federal, a cidade sonho que já estava nos planos desde os tempos do Brasil colônia. A capital federal foi pensada por Lúcio Costa, famoso arquiteto e urbanista. Costa ficou conhecido mundialmente pelo projeto do Plano Piloto de Brasília. Mas o que seria isso? Vista de cima, Brasília tem o formato de um avião, estrutura considerada ousada para a época, mas que sustentou toda a dinâmica urbanística da forma de pensar o espaço urbano. O plano piloto está dividido em asa sul e asa norte, setor reservado única e exclusivamente para ocupação domiciliar, organizada pelo que chamamos de superquadras. São nas quadras onde existem espaços públicos como esses, de livre utilização por qualquer pessoa. Para cada superquadra, existe escola pública e um pequeno centro comercial que serve àquela parcela de moradores, o que justifica a ausência de pedestres circulando a pé ou até mesmo de bicicleta pelos arredores e vias públicas. A alternativa de deslocamento acaba sendo por meio de veículo próprio ou transporte coletivo. Pela manhã, nós temos um grande contingente de pessoas que saem tanto das cidades do Distrito Federal como do entorno do Distrito Federal e entram aqui para trabalhar. E à noite, essas mesmas pessoas voltam para suas casas. Então, isso é o que a gente chama de movimento pendular. O que exige da administração um cuidado maior no quesito mobilidade urbana. A questão da mobilidade urbana, do transporte público, é um dos maiores desafios que o Distrito Federal enfrenta já há alguns anos. Porque nós precisamos prover à população que diariamente circula no DF de um transporte de maior qualidade e de maior eficiência. Essa distribuição polinucleada das cidades do DF, ela traz um agravamento para essa circulação urbana, porque nós temos diversas áreas que precisam sempre estar ligadas ao plano piloto, como também precisam sim estar ligadas entre si. Uma das soluções que nós trouxemos foi o metrô DF, que começou a circular no ano 2000, mas por ser um modal muito caro, nós não conseguimos expandir a rede. A outra questão é a melhor distribuição dos ônibus, né? Da rede de ônibus que
atende a todas as cidades, tanto internamente como nessa continuidade com o plano piloto. E mais recentemente nós implantamos o sistema de BRT, que se trata de um ônibus de grande capacidade, na verdade, né, um sistema de transporte de grande capacidade em superfície, portanto mais barato do que o transporte metroviário e com canaletas exclusivas, né, de circulação. Mas também é insuficiente. Então existe um plano diretor de transporte urbano que o GDF está buscando implantar e atualizar sempre também, de maneira que a gente possa estar constantemente avaliando esse sistema e ampliando a oferta de transporte público. Assim como muitos municípios brasileiros, o plano diretor da capital federal passa por atualização. E mesmo com toda a estrutura de planejamento urbano existente, os desafios dos dias de hoje são grandes. Nós estamos hoje num espaço privilegiado, mas é cercado de muitos problemas. Esse espaço que nós estamos, o plano piloto, cercado de muitos problemas. Nós temos a regularização fundiária, que é muito necessária, porque a necessidade por habitação de interesse social, né, habitação de baixa renda, como também por habitação de classe média, para a classe média, ocasionou uma série de condomínios e ocupações irregulares no entorno, dentro do Distrito Federal, mas em áreas ainda não ocupadas e que necessitam de uma resposta do governo para essa regularização. Então, o plano diretor de ordenamento territorial, ele vem estudar esses espaços, avaliar as questões ambientais, questões de infraestrutura, como que o governo pode fazer frente às necessidades dessa população que hoje está ocupando essas áreas irregulares e definir as ações de regularização. A área do plano piloto não foi pensada para a expansão fundiária, mas pessoas de várias partes do país vieram buscar em Brasília uma oportunidade de moradia e trabalho. Foi aí que surgiram as regiões administrativas, que já foram chamadas de cidades satélites, algo peculiar encontrado apenas no Distrito Federal. Na prática, são pequenas cidades que têm um administrador, sem qualquer autonomia de um prefeito, por exemplo, cargos que são indicados pelo governador do estado. Quanto mais distante do plano piloto, maior o contraste urbano. Para entender melhor essa realidade, nós fomos até o Gama, uma das 33 regiões administrativas do DF, formada por área urbana e rural. Lá conversamos com membros da Associação de Moradores. O grupo nasceu no ano passado, mas a luta pela regularização do loteamento já tem mais de 20 anos. Um estudo mesmo de regularização, a gente entende que isso leva alguns anos. E às vezes a gente não consegue esperar para isso, né? A pessoa tem necessidade, então eu comprei o meu lote ali, vou construir a minha casa e o Estado ainda não conseguiu chegar. Só que às vezes ele chega também de uma forma muito tardia. Por exemplo, se você pega Ponte Alta aqui, nós temos duas regiões muito importantes. Tem essa região onde nós estamos, que ela ainda legalmente, documentalmente ainda é considerada rural, mas nós entendemos que ela não é, não só por uma visão horizontal. Se você pega uma visão de mapa mesmo, você vai verificar que existe vários pontos já muito urbanizados aqui na região. E tem a outra região que a gente chama de Ponte de Terra, que é onde já houve um estudo de regularização. Só que é um estudo que também não avança, é um estudo que começou há 7, 8 anos atrás. As pessoas foram chegando, foram morando, aumentando a população e o Estado não foi chegando junto com todos aqueles serviços básicos que tem que ter. E aí fica à margem, né? E aí fica aparecendo esses problemas que a gente enfrenta aqui. Quais problemas? Falta de transporte público, um transporte público que tenha mais opções de linhas, em mais horários, para que realmente as pessoas falem assim, não, dá para eu deixar meu carro em casa e usar o transporte público. Por exemplo, a gente estava um tempo atrás aí, quebrou aquele ônibus. Eles não colocavam outro ônibus, aí ficava 2, 3 dias sem ter aquela linha de ônibus ali. Quer dizer, já é um sistema arcaico, né? Com horários contados que eles passam. Aí se não tiver o ônibus já fica mais difícil. A grande maioria da população, ela acaba, por exemplo, se você for ver, nós só temos 2 escolas. Então, a grande maioria sai daqui para levar os seus filhos em outras localidades, né?
sistema de saúde também. Então fica, de certa forma, fica à mercê das necessidades da gente. O transporte aqui dentro da Ponte Alta, a gente precisa de muitas melhorias no transporte público, né? Ele ajuda sim, ele ajuda bastante, mas não só na Ponte Alta, mas em todo o Distrito Federal. Vem se fazendo trabalhos, né, no transporte público, mas é algo que ainda precisa ser melhorado muito, né? Situação que está sendo acompanhada com prioridade de acordo com a esfera pública. A cidade é um organismo dinâmico, né, Rafael? Então, muitas vezes o poder público não consegue dar resposta a tempo para esses problemas. E a população acaba se resolvendo de uma forma ou de outra. Então, este problema do transporte público gerou o quê? Gerou a questão da necessidade do transporte individual. Então, muitas pessoas, a maioria dos brasilienses hoje sonha em ter seu carro particular. E não é só por status, mas por necessidade, Então, esse é um dos desafios. Nós buscamos sempre atualizar as rodovias de Brasília, trazer maior fluidez nos entroncamentos, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? E isso nunca vai parar. Quanto mais a gente investir em sistema viário, na ampliação e na melhoria do sistema viário, mais dificuldades nós vamos ter. Por aqui não existe água encanada e a iluminação das residências chegou há 2 meses. O Douglas veio de Campo Grande, na Paraíba, ainda menino. Se mudou para Ponte Alta Norte há 5 anos e começou a notar algumas melhorias acontecendo. A Ponte Alta, né, realmente é uma situação na qual você coloca realmente pessoas que a gente não conseguia chegar a uma correspondência, uma carta, né? E são situações que hoje começam a se resolver. Até a própria conta de energia que chega hoje para cada família, né? É a realização de um sonho para muitos aqui dentro, né? Nesse passo a passo que começa a se caminhar, né? Do Estado vindo, começando a abraçar, é a população de Ponte Alta empenhada em tentar melhorar a nossa cidade. Você tem 2 realidades dentro do Distrito Federal, né? É o quadradinho, que fazer que até Nárnia, né? Aquela cidade de Nárnia, maravilhosa, linda, e você tem o restante do Estado, né? Onde carece de investimentos, né? De toda a ajuda do governo e, dependendo, às vezes, não é nem má vontade do governo, às vezes o governo é impedido de agir dentro, né? Por causa de várias e várias ações que se existem dentro do Distrito Federal. O século XXI inaugura um marco na desburocratização da política urbana. A aprovação tardia do Estatuto da Cidade em 2001 tornou legítima a luta do movimento da reforma urbana em torno do direito à cidade. Combater as desigualdades sociais, transformando as cidades em espaços mais humanizados, ampliando o acesso da população à moradia, ao saneamento e ao transporte. Com essas prioridades nasceu em 2003 o Ministério das Cidades. Hermínia Maricato não só atuou como secretária adjunta, como participou ativamente da criação do Ministério. Ela lamenta que, com o passar dos anos, essas prioridades foram sendo deixadas de lado. Uma frase que ficou famosa, que é obras sem planos e planos sem obras. O que significa isso? É que, ao invés do plano diretor orientar o investimento público, o que você tem são interesses rentistas, fundiários, imobiliários, das pessoas que têm voz na sociedade, que têm poder, orientando o investimento público. Há avenidas que não são viárias, são imobiliárias. Você vai em qualquer cidade brasileira, você vê lá um investimento numa avenida que leva a lugar nenhum, ou que leva para um lugar onde o mercado imobiliário está bombando. E aonde você tem gente morando, muitas vezes até com uma certa densidade, você não tem investimento. Então, se você me perguntar o que é fundamental, o que eu colocaria no centro dessa questão, é o controle sobre o uso de ocupação da terra. Eu não tenho a menor dúvida. É o controle sobre a terra. No caso da cidade, é a terra urbanizada. A importância de você simplificar a leitura. Porque, do ponto de vista da legislação, o prefeito cumpre.
Você bater no gabinete do prefeito, se o prefeito sorteia um plano diretor, ele vai tirar aqui de trás dele e falar, tem, está aqui, ó. Sim, mas o senhor cumpre o plano diretor? Ou seja, ele fez para cumprir um dispositivo legal. Se o Ministério Público vier cobrar, ele vai falar, está aqui, ó. Agora, quando você abre o plano, você vê quais são as estratégias de planejamento? Não, na grande maioria das cidades, não. Então, acho que esse olhar, sabe, de possibilidade, né, de usar os recursos que a cidade te propicia, mas com essa noção de futuro também, né? Você tem que ter um olhar mais ambicioso, mais ousado também, né? Às vezes tem que ter uma dose de ousadia para experimentar aquilo que ainda não foi feito, né? Mas o nosso desafio também é dar essa resposta à população de que nós temos que ter um transporte coletivo de qualidade. Seja ele em ônibus, seja em metrô, seja em BRT ou qualquer outro tipo de modal que possa atender satisfatoriamente a população. Então, o governo tem um dever de casa, sim, a fazer também. Para mim, particularmente, eu acho que se você pedir, Júlio, o que você mais aprendeu com a Ampar? Eu diria que é justamente isso. Eu acho que às vezes a gente aponta muito o dedo para os outros e não olha para o próprio umbigo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que às vezes é muito fácil. A gente, eu não tenho nada. E aí você pergunta, tá, mas quantas vezes você foi atrás para tentar solucionar esse problema? Às vezes você nunca foi, ficou a vida inteira reclamando, mas não buscou se unir para ter uma força e ir lá e tentar lutar por aquilo. Então eu me admirei porque às vezes você tem uma visão, mesmo da política, hoje eu tenho uma visão diferenciada do que eu tinha um tempo atrás. Porque é muito fácil você taxar alguém, né? É muito fácil você dizer assim, político, por exemplo, né, que todo mundo fala, político não presta, político não é bem assim. Então tenta ter uma conversa, tem muita gente boa também que exerce ali uma função, tem parlamentares muito sérios, pessoas que lhe atendem, mas às vezes parte também da comunidade poder chegar até eles e dizer, a gente está passando por essa situação e a gente precisa de uma alternativa para isso. Até porque essa parcela da população tem pressa e parece estar confiante de que tão logo vai poder se orgulhar em ter um endereço digno. Tudo asfaltado, entendeu? Bem arborizado, entendeu? Um ambiente tranquilo, que a gente consiga ter tranquilidade, paz, um bairro muito humano, bem trabalhado, com muito verde, entendeu? Esse é o lugar que eu quero deixar para minha família, né? Além do moral, deixar para minha família.